Saudações, queridos e queridas! Está no ar o primeiro Renomaru J-League de 2023. Galerinha, estávamos com saudades de um dos nossos grandes carros-chefes aqui do Renomaru. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários dele, a lenda Mr. Thiago Henrique Cruz. Aí vamos falar tudinho sobre a J1 e sobre a J2. Lembrando que a J3 e a JFL começam apenas em março. Tem mais um mesinho aí de folga para as nossas gargantas, né? Comentamos tanto sobre o futebol japonês. Por enquanto só J1 e J2. Tudo bem com você, meu querido? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Este é o começo de mais uma temporada muito bacana, mais uma temporada de J-League que a gente vai poder comentar aqui durante todo o ano, assim esperamos. Eu só queria abrir esse programa agradecendo a todo mundo que fortaleceu aí os primeiros Renomarus, né, de 2023. A gente fez alguns poucos programas até, né, uma live, né, Elias? Uma abertura ali para falar de vários assuntos. Né, tivemos ali alguns drops, né, no meio desse caminho e depois finalzinho da semana passada, na quinta-feira, a gente gravou a preview, né, da J-League 2023 em live, né, pelo YouTube e depois transformou isso em áudio e valeu mesmo que tem muita gente que fortaleceu ali, apareceu, comentou depois do vídeo, deu seu like e também ouviu a versão só em áudio depois, né, que saiu um dia depois, já em praticamente vésperas, né, do início da J1 2023, então valeu para toda a galera que está sempre aí com a gente, mesmo que a gente sabe, né, que no comecinho de ano, quando não tem programas regulares, a média caiu um pouco, mas esse ano, posso dizer para vocês, foi um dos melhores começos de anos em questão de movimentação do canal que o Renomaru teve nos últimos anos, sem muitas dificuldades. Elias, como você falou, não temos J3, né, nem JFL, mas tivemos uma primeira rodada bem interessante, mas a gente vai falar várias vezes durante o programa todo, né, que assim, não dá para ter muito parâmetro como que vai ser, né, a temporada. E é claro, né, se você não ouviu, né, a nossa preview sobre todos os times da J1, a gente recomenda que você depois dê uma escutada lá, que ficou bacana, o Elias e o Thiago Bom Tempo comentando, né, sobre aquilo que a gente acha das principais mudanças e também o guia que o Bom Tempo fez lá no Futebol no Japão, que é o blog dele no Globo Esporte, que a gente vai deixar linkado esse guia completo para você conhecer aí todas as mudanças das equipes para essa temporada. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Thiagão, eu vou começar com a cereja do bolo. Vou ser um cara legal com você, porque era uma coisa que eu estava muito ansiosa para que acontecesse, né? Inclusive, para variar, escorreram lágrimas de emoção no fato que é muito comum, né, no Mr. Thiago Henrique Cruz. É verdade. Mas me conte do que foi a reestreia de Shinji Kagawa na J-League, no empate, né, em casa 2-2 com o Albirex. E relate pra nós, você relate aí com sua emoção, com suas palavras. Uma coisa eu não posso deixar de falar, beleza? Eu tava muito... Claro, como fã, né, incondicional do Shinji Kagawa, eu queria muito ver essa mais uma estreia, né, que até fala, desde quando ele voltou pro Dortmund, eu vi praticamente todas as estreias, né, do Manchester, do Dortmund, depois do Besiktas e tal, eu fui seguindo por Saragossa, PAOK, Sandtruden e tudo mais, então eu acho muito legal ver esse começo de trabalho do Kagawa, e como eu até falei na live e repito, né, não foram boas passagens, né, acredito que a melhor estreia do Kagawa foi realmente pelo Besiktas, né, que ele estreou fazendo gol e tudo mais. E esse jogo contra a equipe do Albirex Niigata tinha um fator muito legal assim, pra gente ver, né, como que seria esse Albirex do 23, né? Depois ele conseguiu acesso, de ficar alguns anos na segunda divisão. E eu vou te falar que o Albirex ele meio que roubou a cena, né, dessa estreia do Kagawa, porque o Albirex jogou muito bem, Elias, muito bem mesmo. Assim, um time, né? certinho, né? Certinho. Ajeitado, perdeu algumas peças, alguns se manteram, não é obviamente não é uma equipe que faz loucuras de investimento, é muito pé no chão aí a equipe de Niigata, e abriu o placar, né, com o Taniguchi, que não é o Taniguchi que a gente conhece, né, aos 22 minutos,
o Tameda recebeu ele do Crux, né? E empatou o jogo. Fala Crux mesmo, o Elias, esse gringo do Cereço? É Jordi? Eu sei que é Jordi, né? Porque ele é belga, né? Agora não sei se é Crux, né? Como que é o sobrenome dele, que é com X. É C-R-O-U-X, então fico sempre na dúvida também. Deixa eu ver que esse animal nasceu aqui, eu já te mato a dúvida. Dá uma olhadinha aí, que eu até acho interessante É Croix, né? Porque é francês. Ah, tá. Jordi Croix, então, né? Você que era Crux, então, muito obrigado aí. Tava interessado em saber como é que poderia ser, né, esse jogador que veio do Vissel Fukuoka, né, que fez uma temporada relativamente bem interessante pela equipe e estreou também já na primeira partida pela camisa nova do Cereço Osaka, e ele fez o passe ali pro Tameda para fazer o gol do empate. O jogo seguiu muito igual, com o Albirex tendo até relativamente boas chances e mais posse de bola, arriscando mais de fora da área, tendo algumas chances bem interessantes no começo da segunda etapa. E aí o Okuno achou um gol ali numa falha, uma das poucas falhas defensivas de marcação que a time do Albirex teve nessa partida. Este gol, no caso, a jogada partiu com o Shinji Kagawa já em campo, né? Ele que recebe no meio campo e dá o toque para a esquerda que vira a ação que vira o gol, mas o Chiba fez o gol do empate aos 30 minutos, o jogo acabou empatado, né? Então assim, uma boa estreia do Kagawa participando do gol, mostrando que, por mais que para nível de Europa o Kagawa já estava bem abaixo, assim, até no próprio Saragossa, você já percebia que tinha algumas partidas que ele já não conseguia desenrolar muito bem o futebol dele, mas no Cereço, se não vir nenhuma lesão muito séria, acredito que o Kagawa pode ser sim esse jogador interessante na criação. Eu acho que o Kagawa vem para o Cereço para não ser um finalizador, mas sim um criador de jogadas, já que o principal jogador, né, pelo menos nessas últimas 2-3 temporadas que vinham fazendo isso é o Kiyotake, né, mas como ele está lesionado e praticamente volta apenas em março, acredito eu, para a equipe devido à lesão que ele teve, o Kagawa seja esse jogador, né? Então ele joga um pouco mais recuado, joga um pouco mais na armação e não seja mais aquele cara que joga pela ponta do campo, buscando o gol toda hora, né? Então foi bacana, interessante. Acredito que vai ser uma boa adição para essa temporada 2023. Fico muito triste por não ser talvez uma temporada que a gente pode falar a mesma coisa do Okazaki, né? Seria muito legal se o Okazaki voltasse, mas com o Shimizu na segunda divisão é muito, muito difícil, né, que um jogador rodado de Europa acabe aceitando jogar a segunda divisão, né? Então quem sabe se o Shimizu voltar, a gente pode ter o ano que vem o Okazaki também fazendo esse regresso para o Japão. Eu acho assim que teriam duas possibilidades de voltar. A primeira com o Shimizu subindo esse ano, né, no fim do ano, ou ele indo para algum Vissel Kobe da vida, ainda agora na janela de verão europeu, né, no meio da temporada. Pode ser, porque como eu falei desde o ano passado, né, o time belga que ele joga lá, assim, os jogadores jovens que vão lá para fazer um estágiozinho, ficar um tempinho e depois vazar, ok. Mas se o Okazaki que estiver pensando em fim de carreira pelo time belga, é muito ruim, porque realmente o time é muito sofrível mesmo. Bem limitadinho, né? Bem limitado. Thiagão, sabe o que foi limitado também? A flopada do nosso Urawa na estreia da J-League. Verdade, hein? Isso aí, também esse jogo, assim como eu esperava muito do Cereço, esperava bastante de ver esse jogo pelo Urawa Reds e ficou meio aquém, né? O setor dá pra dizer que é o setor que engoliu o Urawa Reds, Elias? Assim, o time jogou muito bem, inclusive nos lances dos gols. Foram jogadas muito bonitas, mas que a bola espirrou o taco na defesa 2 vezes, né? Os 2 gols foram espirrados de taco da defesa do Urawa. Mas o time do Toco foi bem consistente, né? As jogadinhas foram bem planejadas, com bastante toque de bola e tudo mais. E dá pra dizer assim, o Urawa não fez um bom jogo. Foi aquele típico jogo de começo de temporada, né? Meio na preguiça ali, com o motor não tão aquecido, né, Thiagão? Sim. E a equipe do Kobe aí soube aproveitar essa parte meio mole aí do Urawa e venceu, né? Lembrando que
O primeiro gol foi acreditado pro Koizumi, né? A bola bateu nele. Só porque eu falei meio do Koizumi no preview, né? Mas enfim, não foi culpa dele, a bola bateu nele ali, né? Fazer o quê? Acontece. Mas o segundo gol foi acreditado pro Watanabe, embora tenha batido na defesa também. O gol foi legitimado pro Watanabe. Uma coisa que eu achei interessante, que eu tava muito a fim de ver o jogo do Urawa, e foi um dos jogos que passou pelo canal do YouTube, a gente não possa deixar de falar disso quanto antes. Este ano ainda não tá. Como ano passado a gente falou muito que o OneFootball tá passando jogos da J-League, né? Muitos jogos por rodada. E este ano parece que ainda não fechou um acordo, pelo que eu vi a galera comentando no Twitter e tal. Mas por hora, pelo menos eu imagino que seja por hora, mas espero muito que seja a temporada toda, o canal internacional do YouTube, né, da J-League Internacional, ele tá passando pelo menos 3 ou 4 jogos passando essa primeira rodada, e eu já vi no Twitter que eles fizeram uma postagem assim, quais jogos vocês gostariam que fossem passados? Então, dá a entender, eu não quero falar 100% porque eu posso estar errado, mas dá a entender que para o Brasil e alguns outros países, o Brasil agora nesse bolo também, toda a rodada vai ter jogo pelo canal do YouTube. Então isso é muito bom mesmo, assim, até melhor do que o OneFootball. Só espero que seja constante, né? Porque eu lembro que teve alguns. Acho que o ano passado teve um jogo ou outro, mas a maioria é jogo da J2, né? E Luvan Cup, né? Mas a Luvan Cup não dá muito viewer, tá? Pouquíssimas pessoas assistindo, e até a final da Supercopa do Japão teve também, né, a transmissão pelo YouTube, e eu também senti assim que tinha muita pouca gente assistindo, então eu espero que até isso dê um up assim, para as galeras assistir mais os jogos, dar um pouco mais de atenção, né, dar um pouco mais de view, porque eu imaginava sinceramente que a gente teria um pouco mais de público, né, mas isso é assunto para outra hora. Nessa questão do jogo do Urawa Reds, Elias, eu achei interessante que veio a campo todos os estrangeiros, né? Veio todo mundo. Né, o Hal Bryant já jogou, o Linsen, né, o Scholes, né? Então acho muito legal que o Carlson também, que eu acho bem interessante esse camisa 10. Para mim eles e o Scholes são os melhores estrangeiros dessa equipe, e acho que o Robert pode ser um bom destaque, só que no primeiro jogo, né, é muito complicado. E uma coisa que eu quero ver muito na equipe do Urawa durante a temporada é como que vai ser, quanto tempo vai demorar para ter essa passagem de bastão do Nishikawa pro Suzuki, né? Pro Zion Suzuki lá, que já ficou no banco, mas obviamente, né, o Nishikawa como, né, o grande homem, né, o grande persona por trás dessa equipe do Urawa Reds, por ser um dos maiores veteranos da equipe, como isso vai acontecer. Mas nesse jogo, né, realmente a equipe do Tokyo sobrou em campo, e eu espero apenas esse Tokyo que não seja mais o ano de Diego Oliveira dependência, né, ou Adailton dependência, né? Então quero muito ver se essa equipe consegue rodar melhor esse elenco, porque no papel, e eu vi muitas pessoas, até o próprio Bom Tempo falou sobre isso, ou tweetou em algum momento, que ele considera até que o FC Tokyo pode ser uma equipe que pode sim lutar pelo campeonato, só que para isso não pode depender apenas dos jogadores, né? Ele falou isso na live, inclusive, né? Falou isso também? Então foi na live mesmo. Foi na live. O Tokyo, ele tem que aprender a se virar sem as peças, né, Thiagão? Sim. Inclusive foi uma coisa muito importante, uma lição muito importante que o Marinos aprendeu, né? Ele ganhou 2 campeonatos assim. Antigamente ele dependia muito de certos jogadores, né? E eles conseguiram implantar um futebol mais coletivo e deu certo. Tanto que a gente vai vendo, sai os principais nomes do Marino, sai um monte de jogador. Chega um jogador que nem às vezes é uma peça de reposição à altura do que saiu. Mesmo assim, eles se viram muito bem e ainda ganham o campeonato, né? Pois é, e tem um agravante que esses jogadores brasileiros que jogam muita bola, que se encaixam muito bem, eles estão muito mais velhos hoje em dia, né? Então, até nem aguenta jogar todas as partidas e tudo mais, apesar que a gente não pode muito desmerecer a qualidade técnica dentro do que eles conseguem fazer. E uma coisa que eu fico meio assim com o FC Tokyo, né, Elias? Uma coisa que a gente fala até pouco,
que é uma equipe que quando surgiu, né, como foi meio que um boom meio que imediato, né, entra para J2 em 99, já sobe já em primeiro colocado, né, em segundo colocado para a primeira divisão, e aí você pensa, poxa, ó, uma equipe de Tóquio nova aparecendo aí, né, e vai subir rápido e tudo mais, e tem até bons resultados, né, quarto, o segundo colocado em 2019, né, e a gente falou, poxa, eu acho que agora o Tóquio vai conseguir fazer aquele degrauzinho que não conseguia passar, né, mas falta um pouco ainda, né, já venceu a segunda divisão quando foi rebaixado, mas precisa, eu acho que a equipe do Tóquio é uma equipe que poderia sim ter cacife para poder realmente uma hora lutar pelo campeonato aí, pela salva, né, a salva de prata da J1, porque é uma equipe que tem investimentos, né, isso a gente não pode esquecer, né, só falta mesmo organizar essa equipe para poder fazer isso. E sabe quem tem um bom investimento também, precisa organizar a equipe para ver se consegue se dar bem? Caramba, quem? Viseu Kobe. Ah, é verdade. O primo rico da J-League, né? Exato. Primo rico aí, né? O primo rico da J-League dessa vez teve uma estreia diferente do ano passado e venceu em casa a primeira partida. Sofreu para vencer o Avispinha Fukuoka, perdendo uma caralhada de gol. Meu Deus, como perderam o gol, principalmente o nosso amigo Osako, né, Tiagão? E que estreia do nosso amigo Jean Patrick, hein? Pegando ali... O super substituto. Exato. O super... o Pupo Moreno do Viseu Kobe. O Roberto Moreno, que é conhecido... Como é que chama agora? Um aspa gigante. Ele é o operário do automobilismo brasileiro. Assim, exatamente. O Bueno falava sobre o Roberto. Posso contar uma história em off? Pode, fica à vontade. O nosso querido Pupo Moreno, que ele literalmente escapou da morte em 99. Não, disso não. Do que? Na Indy? Na Indy. Na Indy. Em 99 teve o Prêmio de Fontana, onde o Greg Moore morreu, né? Lembra? Sim. Uhum. Então, sabe o que acontece? Nos treinos de quinta-feira, o Greg Moore, ele sofreu um acidente e trincou o pé, lembra? Sim. Ele trincou o pé, tava fora da corrida, não podia correr e tal, tudo mais. Eu não lembro se foi o... Eu acho que foi a mão. Alguma coisa na mão. Alguma coisa na mão, eu lembro. Aí o Mr. Forsyth lá chamou o Moreno pra correr, né? No lugar do Greg Moore e tal. Já tava tudo certinho, inclusive o Moreno já tinha feito qualificação, tava no grid e tudo mais. Só que daí o Greg Moore falou assim, não, deixa comigo que eu tenho condições de correr. Aí o Forsyth falou que não ia rolar, porque era muito arriscado do Moore correr com a mão trincada e tudo mais. O Moreno falou a mesma coisa, né? E o que acontece? Quando tava tudo pronto pra corrida, eles estavam tirando os carros do box e tal. O Greg Moore tirou o Moreno do carro, tirou o cara dentro do carro, falou, não, eu vou correr, eu tô bem, beleza, pronto. Só que daí no caso, o Greg Moore teve que largar em último, né? Porque ele não fez a qualificação pra corrida. E nas voltas seguintes lá ele perdeu o controle, virou, capotou o carro e deu no muro lá e acabou falecendo, né? Então, poderia ter sido Moreno no acidente, né? Porque foi uma falha mecânica, né? O carro deslizou na pista. Tudo bem que ele não estava em 100% de condições, talvez não conseguiu segurar o volante ali com a mão trincada e tudo mais, mas... Tudo vira especulação, né? Mas que exato, a questão, né, do carro e a mão, né, foram obviamente decisivos para acontecer isso aí, né? E uma coisa que a gente fala, né? Sempre que a gente tem uma brecha, a gente até gosta de falar sobre automobilismo, né, que é a parada que eu e Elias gosta pra caramba, e recomendo pra quem, tipo, nossa, que esse cara, né, que esse Roberto Moreno, recomendo muito que vocês deem uma olhadinha no YouTube, tem até um canal agora, Ernesto alguma coisa, eu não vou, não sei, acho que é isso o nome desse canal, que é um canal sobre automobilismo, e que ele vive fazendo vários cortes, tem, ó, canal Ernesto, e esse canal, ele coloca vários cortes de um documentário que tem no Globoplay chamado Brasil na Pista. Um documentário muito legal sobre a história dos pilotos brasileiros que correram durante a Fórmula 1 e tal, assim, durante vários anos. E ele dá muito espaço para uns caras que normalmente a mídia não dá muito espaço, a mídia brasileira, né? E o Pupo Moreno é um desses, né? Que ele conta várias histórias, qual é a trajetória dele. É um cara que
Pô, o cara desenvolveu o câmbio semiautomático da Ferrari, e aí não correu na Ferrari, né? Passou por várias equipes merda e conseguiu fazer uns milagres. Pô, o cara conseguiu, tem a façanha de colocar, né, de conseguir classificar simplesmente o pior carro da Fórmula 1, que foi o Andrea Moda, né? Pra correr Mônaco e tal. Então, assim, é realmente um cara que merecia muito mais prestígio daquilo que tem aqui no Brasil, porque realmente é um cara muito esforçado mesmo. E o Piquet, que é padrinho dele, né? O Piquet deu uma força pra ele lá na Europa e tudo mais quando ele tava começando. Tanto que quando o Moreno foi desvalorizado lá na Fórmula 1 e o Piquet tava na Benetton, né, ele fez questão de puxar o Moreno lá pra Benetton e teve uma das dobradinhas mais épicas da Fórmula 1, né? Inclusive em Suzuka em 90, né? Naquele dia da famosa batida do Senna com o Prost lá na primeira volta. Não teve Senna e Prost, mas teve Moreno e teve Piquet, Moreno Piquet Moreno. Não lembro quem foi. Era o Aguri Suzuki em terceiro? Será que foi o Aguri Suzuki? Tem um pódio, deve ter sido em 90 mesmo, né? Foi o Aguri Suzuki em terceiro. Aí é muito legal, é um cara muito... Cara, é um cara que todo cara fã de esporte tinha que conhecer um pouco mais a história do Moreno, nem só fã de automobilismo não, cara. Porque o Roberto Moreno é um cara realmente muito esforçado, o cara conseguiu muita coisa e uma pena que no melhor momento talvez a única grande boa chance que ele teve da Fórmula 1, ele não conseguiu dar continuidade porque depois apareceu simplesmente um tal de Michael Schumacher que pegou a vaga dele na Benetton e aí não tinha como, né? O Schumacher era um jovem prodígio em ascensão, que aí teve vários picuinhos que a gente foi entrar, que a gente faz um podcast só sobre isso, mas procura o canal lá do canal Ernesto lá, dá uma procuradinha nos cortes do Pupo Moreno ou assista, né? Assista o documentário Brasil na Pista, que vocês vão ver histórias muito legais, bacana. Eu e Elias, a gente recomenda fortemente vocês conhecerem isso pelos brasileiros. Lembrando que o Schumacher em 91 começou na Jordan, né? Daí foi pra Benetton do nada. Mas enfim. Nunca é do nada, sempre tem dinheiro no meio, né? Nunca é do sempre nada, né? Tem. Bem, depois dessa aspas nada a ver com o assunto do podcast, pra variar. Se você é novo no Rio do Maru, acostume-se, a gente faz muitas aspas aqui e às vezes uma mais louca que a outra. Tipo essa. Tiagão, e o Gamba, hein? 2-2 com o Rei Sol, rapaz. Pois é, cara. A equipe do Cachorro Rei Sol, vou te falar que foi melhor do que a equipe do Gamba Osaka em vários momentos. Bem, Nelsinho, né? Nunca a gente pode subestimar nem Nelsinho Piquet, nem Nelsinho Batista, né? Esses dois Nelsinhos são incríveis. E a equipe do Cachorro Rei Sol abriu o placar. Um começo de jogo muito truncado, com umas faltas muito bestas, uns cartões amarelos logo do começo. Foi um jogo meio esquisito, muito truncado. E o que já me deixou meio preocupado com a questão do Gamba Osaka. Mas então, o Katayama, que não é o Yukio Katayama, é mais chega de corrida. O Katayama abriu o placar com 2 minutos. Eu falei, vixe, meu irmão, complicou. Mas, do outro lado da equipe do Gamba, tinha 2 nomes. E um deles foi muito além do que eu imaginava para essa primeira partida, que foi o Sami, que jogou muito bem essa partida. E o Daiwan, né, que deu toque para o primeiro gol do Gamba aos 49 minutos da segunda etapa, e depois o Daiwan recebeu do homem Musai Suzuki para fazer o segundo. Então o Gamba, em questão de 5, 6 minutos, virou o jogo. Só que aí o que acontece com o Gamba Osaka, Elias cansou, as mudanças que saíram não ajudaram tanto, a equipe é aquela equipe lenta quando chega na parte final. O endgame do Gamba Osaka é bem complicado. Se o Gamba Osaka, Elias, fosse um deck de Magic, seria aí um famoso deck mid-range, que é muito ruim no começo, é muito bom na metade e no final é uma merda porque não cresce mais. E aí, Hosoya, ele, né, um jogador que todo mundo tem bastante expectativa para essa temporada, fez o gol de empate, e o Mao Hosoya, né, que tem apenas 21 anos, é um grande nome aí para essa temporada e vem aí mostrando sim que todo o empenho e também as possibilidades que ele está tendo ser um novo titular dessa equipe vem sendo muito bem explorado pelo jogador e também pela equipe técnica, né? Então, no final das contas, um bom empate de um jogo tecnicamente não muito bom e a equipe do Cachorro Rei Sol jogando melhor. Então o Gamba
ainda com os velhos problemas de 2022. Desculpa, eu tava bebendo um negócio aqui, quase me afoguei. Sem problema. Continuando. Tiagão, existem certas coisas que, apesar de não estarem... não vai mudar da água pro vinho, né? Uhum. Apesar de estarem bem explícitas, né, na cara, não muda, é complicado. É o caso do Gamba. Que nem você disse, eu acho que a maldição de Suíta junto com o novo escudo e o Dito lá. É bem por aí mesmo, né? É bem por aí mesmo, né? É foda pensar, é bem por aí mesmo, né? É bem questão dito. E tem um problema, né? Eu sinto, Elias, sinceramente, que o Gamba Osaka... E olha, eu posso estar muito errado sobre isso, tá? Mas eu sinto que talvez o Gamba, ele não... Até essa mudança de logo, essas paradas, reformulação de marcas, essa conversa fiada aí, mostra também que talvez o Gamba já não seja aquela equipe que chama tanto atenção para investimentos, assim, para investidores, assim. Então talvez até a reformulação da marca, a renovação da marca é a palavra correta, seja também um pouco para tentar isso, porque o Gamba você vê que até quando o Gamba vai para o mercado, você vê que o Gamba já não vai com tanta força, já não é a equipe número 2 que alguns jogadores buscam opções de jogar, entendeu? Então assim, o Gamba aos poucos já está vendo que não é tão fácil construir uma boa equipe, né? Então, né? E também é uma equipe que trata a sua base muito mal, vende jogadores por preços muito ridículos, queima jogadores sem necessidade. Então, o Gamba, como eu falei até na live, vai passar por uma reestruturação, e essa reestruturação vai ser muito lenta, e se nunca ir para a segunda divisão, já está de bom tamanho, porque realmente a equipe do Gamba é legal, mas é muito sofrível. Sofre, né? Complicado. E sabe quem que sofreu também essa rodada, Thiagão? Quem? Nosso Kyotinho. É verdade, sofreu. Kashima Antlers venceu por 2-0. Resultado no primeiro tempo. Aliás, foi um massacre do Kashima no primeiro tempo. Só deu Kashima na etapa inicial. A equipe do Kyoto não conseguiu respirar, né, Thiagão? E tivemos um estreante marcando seu golzinho. Chinen fez aí o seu golzinho. Lembrando que o Diogo Pituca também marcou o dele, mas os holofotes vão para o nosso lindinho, que inclusive tá usando uma camisa lendária, né? Que é a 13 do Kashima, que já foi em lendas como Yanagisawa e Yuzo Tashiro. Gostou? E do Koroki. E do Koroki. O Yuzo Tashiro a gente fica muito abaixo desses outros dois, mas é realmente uma camisa muito lendária, né, da equipe do Kashima Antlers aí, claro, né, não substitui talvez a 8, né, do Ogasawara e tudo mais, mas ainda assim passou vários jogadores muito bacanas para essa equipe, com essa camisa. O Shinen, que está tendo talvez a última melhor chance da carreira dele, talvez seja assim, numa equipe grande, porque se não der certo no Kashima, não que, nossa, não deu certo no Frontal, mas assim, o Frontal ele tá voando por cima da carne seca durante vários anos lá no topo da tabela, né? E o Kashima tá sempre buscando voltar pro topo dessa tabela nos últimos anos, né? E até te falar para você, Elias, que talvez mais do que o Shinen, assim como no jogo do Cerezo teve outros fatores que roubou um pouco a estreia do Kagawa, talvez o Gold Shinen ficou um pouco abafado pelo cartão amarelo e pelas provocações do Yuma Suzuki, né? Foi lá, fez doisinho com a mão, tomou cartão amarelo, né? Bem, tinha esquecido disso. Tem esse pequeno detalhe. Nós não temos mais na J1 o último bad boy, que é Yoshiro Kakitani, né? Mas a gente tem agora o novo velho bad boy da primeira divisão, que é o Yuma Suzuki, que, né, o cara realmente não tá nem aí, né? Vai lá, faz provocação, faz 2-0 com a mão, e isso viralizou aí na madrugada do jogo do Kashima. Elias, estrear com vitória pro Kashima é um alívio, viu? E quem deve estar muito aliviado é o Iwamasa, que sabe que já começa a com a corda no pescoço, e vencer fora de casa é importante, e vencer os times menores também é muito importante. Eu acho que se o Kashima sonha com essa vaga de ACL, por lutar pelo título, eu acho que realmente tem que vencer todo mundo um pouco mais, que está no degrau abaixo dele quando joga fora de casa, né? É uma coisa que a gente viu aqui do Kashima tropeçando muito de acordo com o campeonato. Eu sou um dos poucos que vi aí na internet que pelo menos coloca
até coloquei no meu J-Pride, né, que é as expectativas pro ano, que eu coloco que o Kashima tem sim chance de ficar entre os 4 primeiros e não vou achar nada absurdo isso acontecer. Só que a lógica é que o Kashima não faça isso, né, porque tem uma diretoria meio conturbada às vezes, tem uma torcida que realmente reclama demais e às vezes com muita razão, não tira a razão da torcida, e tem uma panela de pressão que é saber se o treinador vai ter ou não tempo para trabalhar, né? E a gente sabe também que a equipe do Kashima hoje não é nenhum bicho papão, né? É uma equipe que pode ser surpreendida, pode perder, né? Então, quanto mais tempo a equipe do Yuamasa conseguir seguir vencendo, mais tempo e mais tranquilidades vai ter, porque a pré-temporada do Kashima foi péssima, né, cara? Perder para 2, 3 equipes da segunda divisão foi realmente algo para começar meio mal o campeonato mesmo, principalmente na opinião pública. Pelo menos pra limpar um pouco a barra do Kashima, que anda tão flopado ultimamente, né? Pois é, e sobre o Kyoto, eu só posso dizer que, poxa, nem o Peter Utaka, né, acreditou no projeto Kyoto, né, já que vazou para jogar no Kofu na segunda divisão, né, então a situação do Kyoto desesperadora. Com a sorte do Kyoto, entre aspas, por dizendo, é que vai ter apenas um rebaixado, né, que se não cair esse ano, não escapa do próximo, que ele já começa com 3, né, sem choro nem vela. Esse ano cai só um? Esse ano cai só um, que é a temporada de transição, né? Ah, tá, porque o ano que vem sobe 2, aí vira 20, né, e aí acabou, isso, né? aí já cai 3. Então, bem, realmente, quem cair esse ano vai ficar muito mal mesmo, né, porque cai só um, putz, caramba. Complicado. Aí basta saber quem vai ser o premiado do ano, né? Exato, vai ter que ser realmente a pior equipe do ano para conseguir esse regresso, provavelmente, ou pode acontecer de cair pela primeira vez alguma equipe, né, pra J2. Tava vendo uma coisa aqui, Thiago. Falar do joguinho do Yokohama agora, que perdeu em casa, né, de 1-0 pro Junker. Aquele Yokohama Sports lá, o Soccer City, ele tem um time de futsal também, cara. Ah, tem um time de futsal? Uhum. Olha, e é o mesmo time. É a mesma base, logo e tudo mais. Bacana, legal, bacana. Porque é um centro recreativo, né? Então faz parte dos vários esportes da agremiação. Bacana, legal. Bem, aqui a J3, né, não vem sendo o forte, né, agora faz sentido o Soccer Club, né, não sei o que e tudo mais, né, então faz mais sentido agora. E você falou, né, Elias, entre Yokohama versus Nagoya, deu Nagoya de Junker, né, que o Yoshi fala Junker, mas é Junker, né, ele que nossa, foi um sofrimento para talvez conseguir desencantar pela equipe do Real Reds e logo no primeiro jogo, né, consegue isso pela equipe do Nagoya, e teve um gol impedido, o Junker no caso fez um aos 4 e outros 17, mas o segundo acabou estando impedido e o VAR acabou anulando, acho que foi o VAR acabou anulando o segundo gol e assim, venceu o Nagoya, legal, bacana, mas assim, igual o Kobe, venceu, mas não me convenceu. E o Yokohama FC é aquele negócio, né? Perder na estreia também não é nada fora do normal, porque é uma equipe que volta da segunda divisão e, como sempre, o Yokohama, né, sobe ou cai e o time dá meio que uma desmanchada em várias peças importantes que vai para outras equipes, né? Mas pelo menos nesse jogo dá para dizer que o Yokohama teve mais posse de bola, ficou mais tempo com a bola no pé, tentou algumas tentativas de fora da área, mas o grande problema é a finalização, né? É uma equipe que não consegue chegar no último passe, né? Porque a equipe do Nagoya jogou muito fechado e também porque falta também qualidade no setor ofensivo da equipe do Yokohama FC, né? Isso a gente já viu quando ele estava na primeira divisão e bem, é o mesmo problema de toda a equipe pequena que sobe para J1, né? Que é ter um homem de referência no ataque. Infelizmente, o Yokohama até tem, mas são poucos e quando tem um cara muito bom, o cara vai embora, né? Não consegue segurar, né? Não consegue. Eu tava vendo uns resultados aí da Liga Regional ali, da Prefeitura de Tóquio, né? E teve um clássico muito interessante, cara. Eu apelidei de clássico do Elias. Qual que foi? O Nankatsu enfrentando o Cerveza.
Liga Regional. É uma liga bem interessante, deve ter uns jogos muito loucos, assim, uma pena que eu nunca consegui ver nada, né, porque eu nunca vi link nem nada, mas, tipo, deve ser no mínimo curioso, né. É, Liga do Elias, né? Certeza. Tem por que uma hora você precisa procurar pra nós, caso você não souber, da onde que vem a origem desse nome, né. Eu vou pesquisar. Tem uns times lá com menos FC, tem uns... Tem uns nomes, tem umas paradas muito japonesas pra minha cabeça, assim, né, então dá uma pesquisada aí. Mas o cerveja vai erguer o caneco essa temporada. Né? Com certeza. Assim, mas não pode ser cerveja, cara de cerveja, né? Deve ter alguma... Ah, deve ser. Você sabe que o japonês... A cerveja é muito enraizada na cultura japonesa, cara. Pessoal... Pô, vai fazer nome de time? Pô. Não, mas o pessoal toma cerveja pra valer mesmo lá, cara. Tanto que todos os japoneses que eu conheço, assim, que já saem almoçar, jantar e tudo mais, os caras não tomam outra coisa... Além de cerveja, cara. Ou é água ou é cerveja. Tanto que tava conversando com a minha sensei uns anos atrás, quando fazia o japonês lá. Aí eu falava assim, que eu gosto de comer um sushi, tomar uma coquinha e tal. Como assim sushi com coca? Você come sushi e toma Coca-Cola? Como assim? Nunca vi isso na minha vida. Eu, nossa, sensei, mas o que você faz? Eu tomo cerveja. Caramba, olha só. Eu sabia que tinha muito essa cultura, mas não sabia que é tão forte assim. É forte, ligado? Cara. Os caras mandam ver na cerveja. É aqueles japoneses que a gente almoçou no jogo lá contra o Chile do Copa América. Os caras mandaram umas original lá, sabe? Olha aí. Comendo churrascão lá. Não me lembrar mais desse detalhe, mas o almoço foi muito bacana. Esse jogo do Chile foi muito legal mesmo de ver. Você não lembra dos caras mandando cerveja lá, cara? Eu não lembro. Eu lembro da gente conversando, mas acho que eu não prestei atenção. A memória me falha agora pro momento. E você não pode falar nada, né? A gente foi almoçar lá e de repente o cara chega com uma budzona lá na vida. Talvez seja por isso que eu não lembro tão bem. Muito bom, cara. Mas então, talvez seja por isso. Eu vou, no próximo programa, me cobrem. Eu vou cobrar sobre isso aí. Vou ver esse lance aí. E sabe quem tomou cerveja e se deu mal antes do jogo? Sagan, né? Levou de 5 do Shonan Bellmare no jogo. Esse que foi o clássico do VAR, né, Tiagão? 3 gols anulados pelo VAR na partida, sendo 2 do Sagan e 1 do Bellmare, né? Então o festival de gols poderia ter sido muito maior nessa partida, que teve o hat-trick do nosso querido Ohashi, né? E hat-trick de assistências do nosso querido Matino, você vê? Olha aí, bacana. Eu vou te falar que, claro, o Shonan deu um baile. Eu acho que... Shonan deu um baile. O Shonan deu um baile. E eu acho que com certeza deve ter sido a melhor estreia da história do Shonan Bellmare, fácil, né, em questão de placares. E talvez uma das maiores goleadas dos últimos tempos, né? Apesar que o Bom Tempo até lembrou que, se não me engano, teve o ano passado o Shonan fez uma goleadinha no Frontale no final do ano, alguma coisa assim, não sei se foi no Frontale. Mas clássico de Kanagawa ali. Exatamente. Mas muito bem o Shonan. Eu, sinceramente, é uma equipe que eu não espero muita coisa para esse ano, mas pode calar minha boca, eu vou ficar muito feliz por isso. Só que eu ainda acho, Elias, que, por exemplo, os 2 gols do VAR que você lembrou muito bem da equipe do Sagan Tosu que foi anulado foram no primeiro tempo, aos 13 e aos 45. Se por acaso esses gols fossem anotados, o primeiro tempo tinha acabado 3-3, porque o Ohashi fez o gol aos 3 minutos, aos 13 teve o gol impedido ali se não me engano foi do no Naganuma, e aí depois teve o segundo gol do Ohashi, teve um outro gol, não vou lembrar de quem que foi impedido também, que o VAR anulou, depois foi o Hiraoka, e depois teve o gol do Ono no finalzinho do primeiro tempo, né? Já como teve o VAR, o primeiro tempo foi até os, 50 e tantos minutos, né? 56. E aí, se tivesse acabado o jogo assim, o primeiro tempo seria 3-3 e seria o melhor primeiro tempo fácil dos últimos anos entre dessas duas equipes, né? E aí, né, a equipe já entra no segundo tempo com 3-1, com 2 gols anulados. Então eu imagino que isso deu uma pesadinha. Apesar que eu acho que isso pesa, porque a gente sofre ainda, na minha opinião, das equipes japonesas ter muito psicológico fraco em alguns momentos. E o Sagan, por jogar em casa, não pode ter um psicológico fraco mesmo perdendo de 3-1, né? Poderia ainda tentar o 3-2 e buscar na correria ali no sufoco o empate, mas acontece, aos 60 toma o quarto gol e depois o Onosse mata o jogo no final da partida e praticamente sela, né, qualquer possibilidade de tentativa. E o Onosse que
que é mais um jogador, tudo bem, 29 anos, já não é mais um garoto, mas é mais um jogador que na equipe do Gamba teve bons momentos e acabou saindo da equipe, mesmo sem o Gamba não conseguindo contratar tantos bons nomes pro local, né, para substituir esse jogador. Mas com certeza uma primeira rodada que deixa todo o torcedor do Shinobi Omari muito feliz, né? E o Saganto Sul reformulado, todo mundo quer bonsai, então realmente é uma equipe que todo ano tem que se virar e praticamente troca metade do elenco toda a temporada, então realmente é muito difícil a equipe do Saganto Sul manter um bom elenco de um ano para outro. Você fez uma cacofonia agora que eu fiquei rindo sozinho aqui. Qual que foi? Você disse lá do Sagan, todo mundo quer bonsai. Eu imaginei os caras tudo umas arvorezinhas. Porque tem que ter a paciência pra fazer um bonsai e tem que ter a paciência pra torcer pro Saganto Sul. Que analogia. O cara fez uma cacofonia genial e uma analogia genial. Hoje estamos afiados. Sabe que só falta jogar um Miyagi lá no Sagan. Poderia ter a bandeirinha do Miyagi fácil, né? Comando Miyagi, né? Pô, podia pegar o Miyagi-Do lá e fazer nas cores do Saganto Sul. Isso aqui é legal pra caramba. Tá aí, ó, ideia gratuita pra você, fã do Saganto Sul que tá ouvindo aí no Maru. Os kimono tudo azul clarinho, né? Pô, seria foda demais. Ai, meu Deus do céu. Thiagão, falaremos agora do clássico que abriu a rodada, né? O Frontale perdeu em casa para o Marinos. O ataque funcionou, né? Nishimura, como a gente disse, será o grande protagonista dessa temporada, né? Sim. Fez o seu golzinho. Elber marcou o seu também. E no finalzinho, Tati Banana descontou quando já era tarde demais. Mesmo assim, Marinos conseguiu aí sua vitória fora de casa. E também fechando a rodada, né? O 0-0 Shinbrega do Hiroshima com o Sapporo. Pois é, esse jogo aí do Sapporo e do Hiroshima teve aquela questão do gol, o gol que o Sugeno defendeu dentro do gol e o VAR não pegou. É verdade, né? Até nosso querido Fernando Namur pediu pra eu reclamar e falar assim, nossa, você não falou isso no Renomaru, eu vou matar você. Ainda bem que você me lembrou, Thiagão, realmente foi... Então, e o mais louco é que assim, o VAR ele pega tudo. E os caras deixou passar, né? E na marca, depois quando você vê na marca que no replay que a galera foi lá e printou, claro que o Sugeno defendeu dentro, né? E o Bom Tempo Tesouro falou assim, aqui todo mundo tá prestando atenção no cabelo dele, não prestando atenção na bola entrando meio metro, né? Mas já vira a primeira gafe, né? E dentro do VAR no Japão, né? Então realmente isso não deve ter acontecido. Então dá pra dizer que o Hiroshima foi um pouco garfado aí, mas eu acho que foi mais incompetência, não foi tanto na questão de óbvio proposital, né? E assim, no começo falaram que aprimoraram o VAR, esse ano ia ser mais rigoroso, e que treinaram os árbitros por não sei quanto tempo lá, não sei o que até durante a Copa teve treinamento, mas na primeira rodada já dá isso aí. É um negócio meio absurdo, assim. Cara, você me lembrou um negócio que eu achei assim, eu achei um negócio de uma breguice inacreditável. É o canal da JFA fazer uma live praticamente ali, mas eu não sei se era um vídeo gravado ou não, mas um ao vivo do cara explicando as modificações do VAR para 2023 no canal da JFA, como se fosse assim um negócio de outro mundo, sabe? Eu tava até... Foi você que mandou recentemente um vídeo pra gente sobre essa questão de aposentadoria do Japão, né? Que o Japão meio que tá se tornando um país meio inflado em criar alguns trabalhos meio que inúteis, meio de fachada, né? Foi um desses que meio isso, cara. Os caras foram lá, pegou um ex-árbitro e tal, e o cara explicou nossa, a diferença do VAR 2023. Cara, puta vídeo assim, nada com nada. Tapando o sol com peneira, né? O nego deixa um gol. Exatamente, tapando o sol com peneira, aí chega no primeiro jogo tem um gol ridículo que não, entendeu? Que o VAR não pegou e tal, e deveria ter sido dado, né? E pelo último jogo aí, Elias, dá pra dizer que o Frontale, ele, claro, não dá pra dizer que nada ainda, mas o Marino jogou melhor, mereceu a vitória. E os problemas defensivos do Frontale voltam a acontecer, né? Esses apagões momentâneos, né? E mais do que isso, eu acho que
que o Gesiel não podia ter sido expulso, né? Tinha que ter jogado um pouco mais de cabeça desse jogo. Tudo bem que a falta ali foi um lance perigoso e tudo mais, mas a equipe do Frontale teria que jogar um pouquinho mais com a cabeça, estava jogando em casa, né, com público, né? Então assim, poderia ter, sei lá, talvez, tudo bem que o grande problema foi que tomou 2 gols no primeiro tempo, né, o gol do time do Elber ainda aos 4:38, e aí teve que remar todo o segundo tempo inteiro atrás desse placar. Mas a equipe do Frontale, para mim, muito nervosa, jogando em casa, né? O Todoroki com bastante gente, mas eu ainda acho que ficou um pouco a desejar na questão defensiva. Essa equipe do Frontale, que tem que se organizar rápido, né? Tem que ter peças de reposição rápida, porque não sei, cara, não sei. Eu fiquei preocupado com a questão de defesa dessa equipe aí, mostrando alguns vacilos que não tinha anos atrás, né? Então, cada ano que passa, o Frontale mais difícil para manter aquele alto nível que obviamente a equipe vai se cobrar porque já teve, né? Mas não quer dizer que vai ter tudo ano. O Frontale que tinha o Gesiel como único zagueiro, né? Lembrando que o Taniguchi saiu. E justo ele é expulso, né? Como é que os caras vão fazer agora? Pois entendeu? Quando a referência da sua equipe em algum setor é expulso, é inevitável que você comece a ficar meio com a pulga atrás da orelha, mas, né, a gente volta a dizer, é a primeira rodada, muita coisa pode acontecer, mas defensivamente, claramente, 2023 vai ser uma temporada onde o Frontale é mais vulnerável na parte defensiva. E aí, pequenos detalhes, como 2 gols no primeiro tempo, fizeram a diferença e praticamente matou o jogo pro lado do Maíra. Isso aí. Tiagão, encerrando aí o Gen 1 agora, não vamos falar de posição, artilharia, que não adianta falar, né? Não. Exato, não compensa, né? E a única coisa legal é que o Shonan é o líder, né? Por ser a equipe que mais fez gols, né? E tudo mais. Mas basicamente a tabela por enquanto não importa. E o J2, com resultados bem legais que eu vou falar a partir de agora. Também tivemos a primeira rodada de estreia, que foi a seguinte. Infelizmente o Kofu perdeu para o Monteria Yamagata por 2-1. Para a alegria das esposas japonesas, o Fujieda ganhou fora de casa por 3-2 para o Iwaki. Recadinho. Não podia deixar passar. Zaspa e Blaubitz ficaram no 0-0. Blaubitz! Aliás, né? Shimizu e Mito no 0-0. Shimizu. Júbilo perdeu em casa pro Fabiano por 3-2. Fabiano Kaima 3-2. Renofa 1, Omiya 0. Omiya. Nagasaki 0, Jeff Onader 1. Tokyo 1, Tsuegen Kanazawa 0. Matida, Zelvia e Vegalta ficaram no 0-0. O Tokushima perdeu em casa para Tartaruguinha 8 por 2-1. E o Totig empatou com o Uroaço em 1-1. Lembrando que o Uroaço quase subiu para J1 temporada passada. Teve um azar da Kyoto. Ali por pouco não peidou na farofa. Só não caiu porque teve aquele regra marota do empate em casa e tudo mais, né? Mas vamos ver o que vai ser essa temporada, né? E o nosso querido Duke estreou pelo Matida. Olha aí, pô, essa é uma estreia interessante de se comentar, né? Porque a equipe do Matida Zelvia, eu vou te falar que estou muito interessado nessa temporada. Claro, não é um jogo muito fácil. Eu acho, Elias, que tá amadurecendo pro Vegaltinha voltar à primeira divisão, né, nos próximos anos aí. Viu? O Vegaltinha tá cada vez mais sólido, né? Quando não joga bem, não toma gol. Né, e talvez esse jogo contra o Matida Zelvia foi um pouco disso, assim, né? A equipe um pouquinho melhor, mas a equipe do Velgal também jogando fora de casa é uma equipe muito chata, né? E talvez ali para você o empate do Kumamoto contra o Totig não é um bom resultado, porque o Totig é uma equipe muito pior do que o Vasco Kumamoto, né? Então, a estreia é muito complicada. Eu fiz o jogo entre o Kofu e Montedia Yamagata na Rádio Mirai, junto com o C. Rodrigues no final de semana, e posso te falar que foi uma certa decepção, porque pelo que foi feito, né, pela grande vitória inquestionável, né, da final da Copa do Imperador em cima do Hiroshima, né, talvez o jogo não tenha sido o melhor,
mas o resultado foi muito bacana. Então é inquestionável a questão de merecimento, né? A meritocracia da equipe do Cole foi incrível, né? Pelo que ele fez ali. Mas nesse jogo, dá para dizer facilmente, tá, que a equipe de Yamagata foi muito melhor. De La Torre fez o gol logo aos 9 minutos, depois teve o empate do Taketomi, depois ainda o Thiago Alves, o português, virou aos 107 minutos. Teve algum machismo, mas demorou demais para engrenar a equipe do Kofu. E talvez com essa euforia, né, da Copa do Imperador passando, a equipe volte a tentar lutar pelo menos pela parte intermediária dessa tabela da J2, que acho muito difícil o Kofu conseguir saltos muito grandes, porque é muito acirrado, né, cara? Qualquer detalhezinho, qualquer empate, qualquer derrotinha, principalmente derrota, pode dificultar muito, né, o campeonato da J2, já que o campeonato é muito mais longo, muito mais cansativo, e então fica esse revés aí que eu esperava um pouquinho mais dessa equipe do Kofu por tudo que foi feito. E acho interessante ver o que o Fujita vai fazer também em 2023, né? E o Iwaki também, uma pena que o Iwaki e o Fujita se enfrentaram logo no começo, que poderia ter dado alguns bates bem interessantes, e o Omiya, na minha opinião também, pelo que eu vi dos highlights, volta Comédia 2023 tomando os mesmos erros, né, cara? Defesa lerda, movimentação muito truncada, né? A equipe do Omiya realmente sofre demais nessa parte ofensiva. E a equipe do Shimizu empatando também não é também um bom resultado, já que o Shimizu tem como objetivo bater e voltar, né? J2 e o ano que vem primeira divisão. Mas isso vai ter que ser bem melhor trabalhado. E para finalizar meu comentário sobre a segunda divisão, gostei da vitória do Chiba. Tá? Eu espero muito que o Jeff consiga esse acesso. Eu tava até pensando, Elias, sabe o que é mais louco, cara? Hoje, facilmente, ninguém vai falar que o Jeff tem mais chances de voltar à primeira divisão do que o Verde, né, cara? O Verde hoje é uma equipe que parece estar muito mais preparada, apesar que os dois estão patamares de merda há muito tempo, né? Porque realmente é um negócio inacreditável. Eu até sei, mas essa história de, né, viúvas dos anos 90 e tal, mas é muito esquisito você ver uma equipe tão tradicional do futebol japonês com tanta dificuldade de voltar. O segundo maior campeão da história, né? Então, entendeu? E né, uma equipe reveladora de jogadores e tudo mais. Como ficar na J2 ano após ano, o negócio só vai complicando cada vez mais, né? Então hoje você vê o Verde até às vezes brincando com playoff, né? Claro, não vai ter mais playoff, então, né, vai ter que jogar mais ainda para conseguir esse acesso, mas hoje facilmente você consegue até apostar uma ficha ou outra no Verde, mas não vejo ninguém apostando nada no Jeff mais, né? Isso é realmente muito triste. Não, só corrigindo rapidinho aqui, Tiagão, na verdade tem o playoff, só que playoff só entre os J2, né? Ah, tá, os playoffs só... Ah, tá, não tem mais jogo, não tem mais a mamata da primeira divisão. Voltou. Ah, tá, então eles se matam por uma vaga, vaga, era isso, antigamente. Passa o primeiro e o segundo, do terceiro ao sexto, eles se matam. Entendi. E aí o que acontece? Sobra um que é a vaga pra primeira divisão, é isso? Ah, então, pô, muito mais justo, né? Então, realmente, não tem nem mais do que mais a gente reclamar, apesar que, claro, fica muito mais cansativo, mas pelo menos entre eles o jogo é muito mais justo, né? Então isso é bacana. E vamos ver, então ainda há chance então dessas equipes, né? Mas é um começo de campeonato que a gente tem que ver como é que desenrola. E assim, né? É bem provável que até nos próximos 2-3 Inomarus que a gente faça, a J2 ainda vai ser tudo muito tateando ainda, né? Porque realmente muita coisa vai acontecer. A gente já tá meio que macaco velho de segunda divisão. E a gente sabe que o que acontece agora não chega no final do ano, pode mudar. Uma equipe que começa ganhando, depois perde a força muito rápido, né? Então é a questão de quem melhor for, quanto mais constante for uma equipe na segunda divisão, maior é a pressão de ela não perder essa constância, né? Porque depois pode acontecer de nem pro playoff conseguir se classificar. Então, e o detalhe que você tava falando sobre o Verde, né, cara? Cara, imagina o drama dos caras, né? De tanto tempo na J2 aí, sofrendo. Um time tão tradicional, né? Tão vitorioso, cara. Nossa, não deve ser fácil, cara.
E eu acho que, eu já fiz as contas do Naruto, mas eu acho que já fez 10 Já? anos, né? Tanto de Jeff, Jeff com certeza já fez mais de 10 anos na primeira divisão, e acho que o Verde também já. O Verde, a última vez que eu lembro foi o quê? 2008, eu acho, 2008, 2009, né? Que tava na primeira divisão, depois caiu e nunca mais, né? Pô, eu tava até fazendo alguns dados pra poder trazer na transmissão que eu fiz na Rádio Mirai. O Kofu já faz, acho que 5 anos que não tá na primeira divisão, e o próprio Monte de Yamagata já faz 8, né? Que já é o 8º ano de segunda divisão. Então, imagine, né? Jeff, né? Verde, então é muito, muito mais tempo. E uma coisa que a gente não pode já pelo menos mencionar, Elias, que dessa derrota, né? Do Júbilo contra o Fagio Nakayama, mostra que o Fagio Nakayama ainda é muito ofensivo, né? E joga de igual para igual com qualquer um na segunda divisão, isso é muito bacana. É uma pena que não teve pernas ali no playoff passado. E mesmo o Júbilo perdendo esse jogo, teve um destaque bem interessante, que foi os 2 gols do Keisuke Goto, né? Centroavante, alto, né? 1,91 de altura, né? Fez 2 gols ali. Ele que ainda tem 17 anos, está no ensino médio ainda, né? Então, um jogador aí jovenzaço, uma grande promessa aí do Júbilo Iwata, e já estreou fazendo 2 gols, então realmente detalhe bem interessante, centroavante alto, e isso me deixa sempre muito feliz quando eu escuto isso. Espero que seja apenas um bom começo de um nome pra gente Ele falar no que futuro. teve uma estreia muito parecida com a do Morimoto, né? Ainda no ensino médio e tudo mais. Verdade. Espero que não tenha o mesmo destino do Morimoto. Pois é, e aí o nosso querido Takayuki Morimoto, hoje em dia tá Foi onde? embora pra Passárgada, né? Ai, pai, ele foi jogar então, foi jogar lá pros lados de Shinra-Taipei, pra aquela turma. Cara, o Morimoto, cara, você me deu uma ideia de pesquisar sobre ele. Deixa eu ver onde é que ele tá. Tá em Taiwan, isso aí. Tá, então eu tinha visto eu falei zoando e ele tá mesmo. Pois é, porque eu lembro que ele tentou ali uma participação maluca lá, né, no time paraguaio, né, acabou não dando certo, né, acho que era Luqueno, eu acho, né, e aí acabou não dando muito certo, e aí aí depois eu lembro que ele tinha ido para algum time muito pequeniníssimo ali da Grécia e tal, e aí depois meio que não sabia mais o que tinha acontecido, né, então agora está no Chaijung Futuro. Que é o futuro sombrio, né? O futuro tá sombrio. O futuro, né? tá no futuro do Trunks lá, né? Pois é, tá até sem braço o Morimoto nesse futuro, que realmente tá muito difícil. É uma pena, viu? Takayuki Morimoto, jogador que foi no Catania, assim, foi o nível, a régua subiu muito rápido, assim, de expectativa para ele, né? Infelizmente, entra para a lista de jogadores que não conseguiu. Ele que na época foi o jogador japonês mais jovem da história a jogar no campeonato europeu, né? Ele tinha 18 anos na época, quando foi pro Catania. Isso não é pra qualquer um, né? Então isso, pô, até como o jogador do Arsenal lá, né, o que a gente zoa, que é o canelinha de vidro, né? Que jogador do Marines e tudo mais. Que agora me fugiu o nome rapidamente. Qual que é o nome dele? O Yomiite. E então é muito legal, é muito bacana quando a gente vê essa perspectiva, mas às vezes é meio difícil o cara conseguir levar isso, né, à frente, conseguir ter esse resultado esperado e tudo mais. E o Morimoto e o Yomiite são excelentes exemplos, né? Então, legal que ele tá jogando ainda, né? Mas infelizmente, até quando ele tava jogando na J2, não trouxe lá grandes resultados, por isso que acabou rodando aí para ter uma sobrevida nessa parte da sua carreira. Espero que dê tudo certo no Morimoto, mas infelizmente o futebol deixou muito a desejar. Uma pena, né? Eu lembro que eu achava que na Copa de 2010 o Morimoto ia brilhar, mas quem jogou foi o Yano, né? Exatamente, foi o Yano. De lateral, já jogou no ataque. Né? Jogou no ataque mesmo, depois que o Cristiano virou um lateralzão, né?
Muito bom. Elias, final de semana já tem J-League já a partir de sexta-feira, se não me engano. A J1 acontece nos dias 24, 25 e 26. Ainda temos aquelas rodadas mágicas, né? De joguinhos, se não me engano, jogos do dia 25, no dia 26 tem jogos nas 2, 3 horas da manhã. Então vocês dêem uma olhadinha aí, tem Shonan e Yokohama FC, tem clássico já na segunda rodada, Marinos e Ura Reds. Tem jogo bem bacana também, tem Kashima versus Kawasaki Frontale, então tem muito jogo bacana aí para vocês estarem olhando no final de semana, além de Gamba, Cereço, Sagan Tosuki, o outro, tem realmente jogo para todo mundo. Ainda pelo menos eu não vi ainda quais são a lista dos jogos que passaram no YouTube, mas provavelmente colocaremos assim que isso aparecer nas nossas redes sociais. E agora, Elias, voltamos àquela nossa clássica, né, de fazer a cada 2 rodadas, então talvez não tenha renúmero na semana que vem, tenha na próxima, e nesse meio termo aí aparece nossos drops, algum especialzinho que a gente for gravando nesse meio termo. Só uma coisa aqui que, cara, ninguém tá botando moral pro Hiroshima essa rodada, hein? Tava vendo os lances de aposta aqui num site aqui, ó, tá 4.50 para o Birex, e 1.70 pro Hiroshima, só é 3.80 pro empate, imagina. Pra você ver, né? A perda do título pro Kofu, né? O empate contra o Sapporo, por mais que tenha sido com um gol mal anulado, né? Um gol não revisado na verdade, né? Um gol não revisado, então é tudo isso, e é por isso que eu particularmente, claro, na questão da aposta você pode levar algumas considerações, outras não. Mas eu fico muito receoso em falar, poxa, o Hiroshima esse ano vai, né? Eu espero que vai, né? Mas pode ser que não vá também. Então, realmente, bem, o Namor que estiver vendo esse podcast pode um dia aparecer, marcar com a gente para participar do Renomaru Podcast, falar mais sobre o Sanfrecce Hiroshima ele como um torcedor. Então fica até a dica aí para os torcedores do Sanfrecce Hiroshima, ou a galera simpatizante da equipe, falar pra gente o que vocês acham, se o Hiroshima esse ano vai ou não vai. E o Namor pode ensinar aí tudo sobre o Sanfrecce Hiroshima e sobre Dogs. Exatamente. Fechou, Thiagão? Fechou. Muito obrigado, Elias. Nos vemos no próximo programa. Tamo junto. Assistam a J-League e é nóis. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. Galerinha, até semana que vem. Se divirtam aí. Renomaru! Levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, galera. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Sayonara.